Que Naruto, conto. Eu preciso que você fique até o final dessa história. O que eu vou contar não aconteceu com um amigo de um amigo. Aconteceu comigo. E acontece com outras pessoas até hoje. Se você gosta de relatos reais, aqui é o lugar. Tudo começou quando eu trabalhava como auxiliar de topografia no interior do Paraná. Era um trabalho simples: marcar pontos, registrar terreno, fotografar áreas antigas. Mas naquele mês, a prefeitura pediu um mapeamento de uma área rural famosa por um motivo que ninguém comentava muito: um desaparecimento em 1998, registrado oficialmente, mas sem solução. O local tinha uma única construção, uma casa de madeira retorcida, inclinada como se estivesse sendo puxada por algo debaixo da terra. Assim que chegamos, o ar ficou pesado. Não de um jeito poético. Era como se eu estivesse respirando poeira que não existia. Meu colega brincou: se isso aqui der bom no YouTube, vou gravar um vídeo chamado A Casa Mais Assombrada do Brasil. Eu ri, ou tentei. Entrei na casa para tirar fotos, e logo na primeira imagem minha câmera travou. Não desligou, não reiniciou, apenas congelou com a última coisa que ela conseguiu registrar: uma sombra atrás de mim. Mas eu estava sozinho. Naquele momento eu deveria ter ido embora. Mas a curiosidade é um veneno, e você sabe disso. É por isso que vídeos de histórias reais de terror viralizam. O cérebro quer entender o impossível. Respirei fundo e segui pelos cômodos. O chão rangia com passos que não eram meus. O vento não entrava ali dentro, mas as portas se moviam, como se alguém estivesse passando pelos batentes. No quarto dos fundos encontrei algo que me fez gelar. Um berço virado, uma foto rasgada e marcas de unha na parede. E antes que você pense que estou exagerando, eu fotografei tudo. Ainda tenho as imagens. Foi quando eu ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro atrás da porta. Você voltou? Me arrepiei inteiro. Meu corpo travou. E essa é a parte que eu preciso que você acredite. Porque se você estiver ouvindo esse relato à noite, preste atenção. A voz era de uma mulher, mas a casa estava completamente vazia. E mesmo assim eu sentia alguém se aproximando por trás de mim. Era o passo leve, mas firme, de quem já conhece aquele chão. Eu segurei a respiração. Não porque quis, mas porque o medo trancou meus pulmões. Quando a porta do quarto se fechou, não foi com um estrondo. Foi devagar. Devagar demais, como se uma mão estivesse guiando. Senti o ar esfriar. O tipo de frio que não é temperatura, é presença. Eu, desesperado, comecei a gravar com o celular. E, sim, estou falando daquele tipo de gravação que viraliza com títulos como "Você não vai acreditar no que apareceu na minha filmagem". Relato real. Gravação sem edição. As pessoas adoram esse tipo de coisa, mas eu daria qualquer coisa para não ter vivido aquilo. No canto do quarto, perto do berço virado, algo se moveu. Não era sombra, não era poeira. Era sólido, alto, torto. E quando meus olhos finalmente focaram, eu vi o rosto, ou a falta dele. Aquela coisa parecia ter apagado o próprio rosto, como se alguém tivesse passado tinta preta na região onde deveriam estar os olhos. E ela se inclinou, como se estivesse me observando. Naquele momento eu fiz o que qualquer pessoa faria. Corri, mas a casa não deixou. Eu voltei para a porta de entrada, mas ela não estava mais lá. O batente, a madeira, a luz vindo de fora, tudo tinha desaparecido. No lugar havia apenas parede. Eu toquei desesperadamente a superfície. Era sólida, real, como se a casa tivesse reorganizado seus ossos para me segurar. A figura atrás de mim começou a arrastar os pés, lentos, precisos. Cada passo ecoava como se o som estivesse sendo amplificado. 1, 2,
3. Eu virei rápido, com o celular tremendo na mão. E a figura havia sumido. Foi então que ouvi passos correndo. Não na minha direção, mas para longe. E do nada, como se a casa tivesse se cansado de brincar comigo, a porta reapareceu. Eu não pensei. Não olhei para trás. Só corri para fora, tropeçando na terra, respirando como se meus pulmões estivessem queimando. Meu colega estava do lado de fora, pálido. Ele me encarou e disse: Você viu ela também? Eu não respondi. Não naquela hora, mas ele descreveu exatamente a mesma figura. E antes que você pergunte, sim, ele largou o trabalho dias depois. E a casa foi interditada novamente. Nas semanas seguintes, algo começou a acontecer. Meus vídeos começaram a travar. Meus áudios captavam sussurros. E o mais estranho, toda vez que eu abria a galeria do celular, havia novas fotos da casa. A última apareceu ontem à noite. A figura está mais perto, muito mais perto, e olhando direto para a câmera. Se você sentiu algo enquanto escutava essa história, um arrepio, uma presença atrás de você, não se preocupe. Ou se preocupe, dependendo de quem está ouvindo junto. Nos dias que seguiram minha visita àquela casa, eu tentei seguir a vida normalmente. Trabalhar, dormir, tentar esquecer o que vi. Mas a casa não me esquecia. Tudo começou na manhã seguinte. Eu acordei com o celular vibrando. Quando olhei, havia uma nova notificação. Foto salva com sucesso. Mas eu não tinha tirado foto nenhuma. Abri a galeria e lá estava ela. A imagem era da frente da casa abandonada. Mesma perspectiva que eu vi quando cheguei. Mas havia um detalhe. A figura sem rosto estava na varanda, encostada na parede, como se estivesse observando quem tirou a foto. E aquilo não fazia sentido. Eu teria notado. Eu teria visto. Apertei a tela, dei zoom. A figura parecia mais nítida do que quando a vi pessoalmente, como se estivesse mais próxima. Pensei que fosse algum bug, uma falha, até que 2 horas depois outra foto apareceu. Dessa vez, do quarto onde o berço estava virado. E agora a entidade estava ao lado do berço, a cabeça inclinada, como se estivesse escutando algo saindo de dentro dele. As fotos continuaram aparecendo durante o dia. Uma sequência, cada vez mais perto, cada vez mais nítida. À noite, deitado, ouvi notificação atrás de notificação. A galeria agora tinha 23 novas imagens. A última era a pior. Era uma foto da minha sala, tirada de dentro da minha própria casa. E atrás do sofá, a figura sem rosto estava de pé, inclinada para frente, como se observasse o momento exato em que eu encontraria aquela foto. Foi quando o celular vibrou novamente. Uma última notificação. Você voltou. A mesma frase que ouvi naquela casa. A mesma voz. E eu não estava sozinho naquele cômodo. Depois das fotos, eu comecei a dormir mal. Ou melhor, a tentar dormir. Mas sempre que o silêncio da madrugada chegava, algo começava a acontecer. Chamadas anônimas. Sempre do mesmo número, 000-0000. Quando eu atendia, nunca havia respiração. Apenas um ruído grave, baixo, como se fosse alguém arrastando os pés no chão. Mas na quinta noite não foi assim. Eu atendi por impulso. E uma voz feminina sussurrou, com uma calma assustadora. Você voltou. Senti a pele arrepiarem no mesmo instante. Era a mesma voz que ouvi no quarto da casa. Desliguei. A chamada voltou na hora. Atendi tremendo. Quem é você? O que você quer? E dessa vez ela falou algo diferente. Ele ainda está aqui. A ligação caiu. Tentei retornar, mas o número não existia. Ainda sem entender, decidi pesquisar o desaparecimento de 1998. O caso não tinha só um desaparecido. Eram dois. Uma mulher chamada Diana Marques
E seu filho, um bebê de 6 meses. O berço, o quarto, as marcas de unha, tudo fazia sentido. Ou quase tudo. Porque naquele momento meu telefone tocou de novo. Eu atendi com o coração na garganta. Não era a voz da mulher dessa vez, era a de um bebê. Choro baixo. Baixo demais, grave demais para ser humano. E atrás do choro, a respiração dela, como se estivesse encostada no microfone, sorrindo. Antes de desligar, ela sussurrou: "Você vai trazer ele de volta." As luzes da minha casa começaram a piscar. E lá no corredor, vi algo se mover. Não era a entidade, era o berço, o mesmo, o da foto, dentro da minha casa. Depois da noite do berço, eu tive que agir. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Decidi voltar ao escritório da prefeitura e procurar registros antigos da área da casa. Passei horas revirando arquivos, mas havia algo estranho. A casa não estava registrada em nenhum mapa oficial, como se não existisse. Mas alguém lá dentro parecia saber de tudo. Um topógrafo aposentado, de cabelos brancos e olhar assustado, se aproximou de mim e disse: "Você foi lá, não foi? Eu vi a entidade também." Ele me entregou um pendrive tremendo. Dentro havia uma planta arquitetônica antiga, de 1973. A casa tinha 5 cômodos, mas a planta mostrava 6. Um quarto extra, trancado, sem porta, sem janela, totalmente isolado. O nome no desenho: quarto de contenção, proibido abrir. Naquele momento, meu celular vibrou. Uma nova foto, dessa vez da tela do meu computador, do mapa que eu estava olhando. E atrás de mim, a sombra da entidade, muito perto. Voltei para casa imediatamente. Quando entrei, ouvi passos vindo do corredor. Lentos, precisos. E então, na parede da sala, a tinta começou a rachar, como se algo estivesse empurrando por dentro. Era uma porta que não existia antes. E atrás dela, o choro começou de novo. Eu não queria abrir aquela porta, mas o som do choro era tão real, tão humano, que alguma parte de mim acreditou que ainda podia salvar alguém. A madeira estalou quando toquei a maçaneta recém-formada. O cheiro lá dentro era de terra úmida, madeira podre e perfume antigo. Um único berço, o mesmo, sempre o mesmo. E sobre ele um diário velho, as páginas amareladas. Eu abri. As primeiras frases diziam: "Ele não deve sair, ele não deve ser visto. O quarto foi selado por segurança. Não abram." As últimas páginas estavam escritas com pressa, com medo. Ela não deixa ele descansar. A mãe não aceita que levaram o corpo. Ela quer alguém no lugar dele. Quando li isso, senti algo atrás de mim. Virei lentamente. A entidade sem rosto estava ali, muito mais próxima do que nunca. A presença dela fazia o ar vibrar. Ela inclinou a cabeça e sussurrou, dessa vez mais claro: "Você voltou para ficar." Eu corri para fora do quarto, mas a casa mudou de novo. Os corredores se esticaram, as portas desapareceram. E então, tudo ficou em silêncio, até que meu celular vibrou. Uma nova foto havia sido tirada. Era eu, de costas, dentro daquele quarto. Mas meu celular não estava comigo. Ele estava no chão da sala. O último arquivo que surgiu foi um vídeo, curto, de 3 segundos. No final dele, antes de a imagem cair no escuro total, dá pra ver a figura segurando o berço. E atrás dela, a minha silhueta, parada e sem rosto.